Seja muito bem-vindo, muito live sobre um complicador na entrevista de emprego: falar de problemas pessoais. Afinal, quem não tem problemas pessoais? Pois então, eu sou a Zuleika Reinheimer e ajudo você a acelerar a conquista do seu novo emprego de sucesso. E hoje é uma excelente oportunidade para você fazer uma autoavaliação e verificar se você está se promovendo ou se prejudicando na hora de uma entrevista. Eu trabalho há muitos anos na área de gestão de pessoas. Hoje trabalho com desenvolvimento de carreira, ajudando as pessoas a se recolocarem, mas eu continuo ainda ajudando as empresas, enquanto consultora, a estruturarem os seus RHs, os seus processos de recrutamento e seleção. E eu acompanho muitas entrevistas e tenho percebido que muitas pessoas estão chegando no momento da entrevista completamente despreparadas. E foi por isso que eu vim conversar hoje com vocês sobre esse tema. Veja bem, o que quer dizer uma pessoa completamente despreparada? Não se assuste com isso, tá? Eu quero dizer carinhosamente, preste atenção nos detalhes. O que é isso? Não é para você se assustar e ficar nervoso para a próxima entrevista, não. É só para você se dar conta de como você está se preparando e o que você está levando para o recrutador. Imagine o seguinte: as pessoas estão vivendo momentos muito difíceis. Todo mundo, com pandemia ou sem pandemia, vai passar por momentos difíceis na vida. Isso vai acontecer para todo mundo. Às vezes a gente acha que é só com a gente. Não, isso acontece com todo mundo. Só que o que a gente não se dá conta é de que a gente pode estar vivendo um momento de dificuldade, está tendo muita ansiedade, às vezes até mesmo uma depressão, ou um momento de baixa estabilidade ou inteligência emocional, e não se dá conta dessas dificuldades que está enfrentando, e aí acaba indo para a entrevista sem se preparar. Então, o que acontece assim, para que eu possa te trazer um exemplo, para que você possa entender do que eu estou falando? Outro dia eu estava acompanhando uma colega fazer uma entrevista no RH e, de repente, o que aconteceu? Ela perguntou para a pessoa, né, como é que ela estava, né, deu boas-vindas, e a pessoa começou a contar sobre o seu momento de vida, que era um momento de divórcio, de separação. E aí ela ficou bastante tempo trazendo todos os detalhes de como ela estava vivendo um momento difícil. Ela falou dos desentendimentos, falou da disputa pela guarda dos filhos, dos problemas financeiros, da divisão dos bens, dos problemas de saúde que essa situação vem acarretando, tanto para ela quanto para familiares. E imagine que ela ficou um tempão na entrevista trazendo todos os detalhes desse momento difícil da vida que ela está vivendo. Olha só, com todo o carinho, entenda que é normal a pessoa, especialmente se estiver ainda recente ao acontecido. É completamente normal, a gente está tomado pela situação, a gente fica com aquilo na cabeça, mas é importante se dar conta que não é este o objetivo do entrevistador, saber das suas dificuldades e dos seus problemas, mas sim saber como você vai agregar valor para aquela empresa. Quando uma empresa abre uma vaga, ela está precisando muito de um profissional para atender as demandas daquela área. Consequentemente, ela espera competências específicas para cada uma das vagas. Se você
ficar falando de problemas pessoais, você vai trazer um outro foco para a entrevista que não mostrar as suas competências e como você vai contribuir com aquela instituição. Zuleika, é mesmo? Mas isso não é uma coisa óbvia? Pois então, infelizmente não é. Eu estou trazendo essas questões porque recentemente acompanhei muitas entrevistas e percebi que muitos candidatos estão trazendo diferentes situações que estão vivendo. Eu contei agora um exemplo de uma pessoa que passou por um divórcio. Outro dia, eu ouvi uma pessoa que contou todo o relato de como a mãe mais idosa passou por uma situação de Covid, que felizmente sobreviveu, mas contou assim com muitos detalhes e demorou um tempão falando sobre isso na entrevista. Eu sei que é interessante para a pessoa, que foi uma situação muito marcante, que ela está compartilhando porque aquilo faz muito sentido para ela. Entretanto, a minha orientação é processo seletivo, tome cuidado. Você tem um objetivo lá, conquistar uma vaga de emprego. E você tem que fazer o máximo possível para conseguir alcançar esse objetivo. Então, os momentos da vida podem ser muito difíceis, podem estar, assim, muito presentes no teu dia a dia, na tua cabeça, mas o tempo da entrevista, ele de fato é muito curto. O entrevistador só vai saber o que você falar para ele. Parece óbvio, mas não é. Se você falar muito dos seus problemas, ele vai saber quantos problemas você tem. Se você falar das suas competências, sim, então ele vai saber mais das suas competências, de como você pode contribuir para este momento da instituição. Então, às vezes, parar, pensar sobre a sua última entrevista, o que eu respondi para o recrutador, o que ele me perguntou, que exemplos eu trouxe, essa reflexão pode te ajudar a se sair muito melhor numa próxima entrevista. Então, eu digo para você, por favor, tome cuidado. Mas não é só com problemas pessoais, no sentido de dificuldades lá da sua vida, que não tem nada a ver com o trabalho, que acabam te prejudicando. Também tem outro detalhe. Quando você conta para o recrutador, somente cases ou casos, situações de insucesso das suas entrevistas anteriores. Nesta semana, eu acompanhei uma entrevista em que o candidato contou todas as situações de insucesso que ele teve na sua última experiência, porém, o recrutador não tinha perguntado nada disso. E ele esqueceu de contar as situações de sucesso, os seus aprendizados, as suas contribuições para a empresa. Veja como isso é algo que às vezes está tão presente na nossa vida e a gente acaba nem se dando conta. Então, com muito carinho, faça essa autoavaliação. Verifique, você está se promovendo ou se prejudicando numa entrevista de emprego? Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui no Facebook. E se trouxer uma história familiar de superação que demonstre uma qualidade de persistência, posso falar isso na entrevista? Ótima pergunta. Sim, você pode falar isso na entrevista, mas lembra, tem que ter um contexto. Tudo depende do contexto em que você apresenta o exemplo. Mas contar situações familiares de superação, especialmente suas, né? É bastante interessante. Como é que você alcançou seus objetivos? Como é que a sua família, né, construiu uma vida melhor? E aí sim, bem importante, você pode compartilhar. Então veja, aqui nós recebemos uma pergunta que mostra um contraponto. Olha que legal. O que é este contraponto?
Quer dizer que a gente não pode nunca falar de questões pessoais? Não! Aqui nós recebemos um contraponto que diz: podemos falar de questões pessoais, desde que essas questões tragam uma referência, sim, de aprendizado, de crescimento e de superação. A gente tem que tomar cuidado com o tipo de abordagem que eu estou apresentando, né? Que abordagem eu, candidato, estou apresentando para o recrutador? É uma história pessoal, lembre, verdadeira, de superação, de crescimento, de aprendizado, de conquista, de orgulho, ou é uma situação de total fracasso, nenhum aprendizado, e às vezes assim pesadas, onde a gente está revoltado com alguém. Eu já vi pessoas me contando assim na entrevista uma revolta profunda do seu último gestor, pessoas dizendo que tinha um grande problema com a sua liderança, o gerente da sua área, que aquilo foi muito ruim para sua carreira, e gastam um tempão contando sobre aquele problema que teve lá com o gestor há muito tempo atrás, ou numa outra experiência. Ou alguém que chega dizendo que quer sair da empresa atual porque o seu gestor é péssimo e enche de detalhes falando do como essa pessoa não é responsável, não dá um bom exemplo, ou até, né, tem atitudes antiéticas. Gente, você tem todo o direito de querer buscar uma oportunidade melhor na sua vida. Isso é lindo. Faça isso, busque crescimento, isso é muito importante. Agora, se você está trabalhando numa empresa, não é a hora de trazer lá os seus problemas, né? E relatar numa entrevista. Isso vai parecer que você está levando informações de outra instituição, de que você não toma cuidados mais éticos, respeitosos. Então, assim, por mais razão que você tenha, porque você muitas vezes está certo, aquela instituição não está sendo legal. Ok, mas por mais razão que você tenha, você tem que tomar cuidado na forma com que você vai apresentar isso na entrevista. Você não precisa mentir, mas você pode dizer que você está buscando outras oportunidades, que você sim está querendo desenvolver novas competências, que você não está vendo oportunidade na empresa em que você está hoje. Mas falar mal de um colega não é legal, falar mal do gestor. Isso não te promove. Então, ache uma forma que sim, passe o seu melhor, que te ajude a demonstrar como você se apresenta de uma forma mais positiva e que ressalte mais as suas qualidades do que os seus medos, as suas queixas. Aqui tem uma outra pergunta no YouTube. Se o recrutador me perguntar sobre a minha experiência profissional recente, mas não tenho nenhuma porque eu estou há anos desempregada, como falar isso sem me queixar? Ótima pergunta. Olha só, pense, se o recrutador, né, me perguntar da minha experiência recente, mas estou desempregada há muito tempo. E como é que eu falo disso sem me queixar? É bem importante você pensar assim, ó. Você está fazendo alguma coisa nesse período? Que outras competências você está desenvolvendo que não são necessariamente aquelas que você estaria aprendendo lá no ambiente de trabalho? Então, traga isso. Conte com leveza, com naturalidade. Olha, faz um tempo que eu estou no mercado de trabalho. Neste período, eu estou realizando tais atividades. Outro dia, uma pessoa me disse que estava fazendo um curso de culinária. Olha que legal! Ela aproveitou esse período para desenvolver uma habilidade que ela ainda não tinha. Ela não era boa em cozinhar. E aí, o que ela fez? Ela também contou que a partir disso ela passou a fazer algumas reuniões com a família, acabou aproximando mais dos irmãos, dos pais, e aproveitou esse tempo em que ela não está trabalhando
para se experimentar na culinária, para se aproximar mais da família, para fazer alguns cursos online gratuitos, que tem muitos disponíveis no mercado hoje. Então, veja, ao invés dela ficar reclamando, né, como a pessoa perguntou aqui, ao invés de ficar reclamando, olha, a minha vida está muito difícil, estou desempregada há X tempo, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, não aguento mais ficar em casa, é desesperador, eu sempre trabalhei, não sei como lidar com isso. Tudo isso eu escuto em entrevistas. Veja bem, eu acho que você precisa fazer uma ótima avaliação, nesse momento me ouvindo falar, se você se enxerga em alguma dessas colocações, não tem problema, estamos aqui para aprender mesmo. Tome cuidado da próxima vez que você for para uma entrevista. Mas nos exemplos que eu acabei de te trazer, também existem a possibilidade existem muitas possibilidades de contraponto. O que quer dizer isso? Você mostra outras habilidades e competências que você está desenvolvendo, né? Então, quem está fazendo curso, quem está fazendo culinária, quem está aprendendo a realizar uma outra atividade. Outro dia uma pessoa me falou que foi aprender a costurar, que, olha só, quantas possibilidades existem. Outra pessoa fez aula de desenho. Então, sempre tem como a gente trazer outros aprendizados que estamos tendo, sem que a gente precise ficar preso à queixa. Então, você escolhe a abordagem que você vai dar para a sua fala, para a contextualização e apresentação dos seus exemplos e das suas antigas experiências, e até mesmo da sua atual experiência, caso você queira trocar de trabalho. Então, eu tenho aqui, aproveitando essa pergunta que foi feita, eu vou trazer um outro exemplo. Às vezes, o recrutador pergunta, me conte uma situação desafiadora, né? Ou a situação mais desafiadora que você viveu na sua vida. Pois então, perceba que a conotação do recrutador foi usar uma palavra desafiadora. Sabe como a maioria das pessoas interpretam essa palavra? Como uma situação problema. Mas o recrutador não falou isso. Ontem, na live de ontem, eu falei que algo muito importante é a escutatória. Então, escute a pergunta do recrutador. Isso mesmo. Se ele perguntou uma situação desafiadora, não quer dizer que é uma situação problema. Então, se você tem uma pergunta dessas à sua frente, por que você prefere contar sobre um problema profissional que você teve e não contar sobre uma situação em que você se destacou, fez uma boa entrega, teve reconhecimento, houve uma conquista ou algo que você se orgulha? Veja, a pergunta não pediu um problema, mas às vezes o nosso cérebro está acostumado a distorcer e imediatamente levar para o problema, porque diariamente nós temos vivido situações onde a gente está se defendendo dos problemas. Isso é normal, acontece com todas as pessoas, mas veja, quando a gente quer mesmo alcançar um objetivo, como, por exemplo, conquistar um emprego de sucesso, a gente começa a atentar para os detalhes e se dá conta, de fato, uma situação desafiadora não é uma situação problema. Pode sim ser uma situação que deu muito certo. Então, olhe para esses exemplos que eu estou te dando e revise a sua forma de se apresentar lá para o recrutador. Tome cuidado. Você vai dar o enfoque que você quiser. E se você der um enfoque das suas habilidades, o recrutador vai saber das suas habilidades. Se você der um enfoque dos seus problemas, medos e dificuldades, o recrutador também vai saber dos seus problemas, medos e dificuldades. E aí, eu gosto de dizer que você deve evitar de perder uma boa oportunidade só porque está dando, né, o enfoque errado. Ah, Zuleika, tu acabou de dizer que tem pessoas que não estão bem, que podem estar em depressão, que podem estar vivendo um momento de muita ansiedade. Como é que essa pessoa faz
para lidar com isso numa entrevista. De fato, eu tenho percebido até mesmo pessoas chorarem muito durante uma entrevista. E o que quer dizer? Essa pessoa não está vivendo lá o seu melhor momento, ou quem sabe, um momento de muita dificuldade. Então, olhe para si, entenda o seu momento, se respeite. Autocuidado é fundamental. Todas as pessoas passam por muitos momentos difíceis ao longo da vida. Isso acontece com todo mundo. Pare de pensar que acontece somente com você. E não se prejudique em um processo seletivo caso você esteja vivendo esse momento. Hoje existem muitas possibilidades para você buscar ajuda e acabar resolvendo tudo isso e depois realizar um processo seletivo. Então você não precisa ir numa entrevista e acabar chorando ou acabar tendo uma crise de ansiedade, né? Ou ficar mal depois, passar dias na cama porque você se deu conta que não foi bem no processo. Nada disso. Olha só, você pode buscar e deve buscar ajuda. Dependendo do como você se sente, você pode buscar a ajuda de um psiquiatra, a ajuda de um psicólogo. Você pode buscar informações com outros profissionais que você confia, né? Outro dia uma pessoa disse, não, mas eu confio só no meu cardiologista. Ok, conversa com ele, ele vai te ajudar a fazer um encaminhamento. Mas é muito importante que você reconheça que você está em um momento em que você não está muito bem e que pedindo ajuda você pode resolver isso. Estou te dizendo com muita segurança que tenho percebido as pessoas muito desgastadas quando me procuram ou vêm realizar um processo seletivo. E isso, de fato, acaba te prejudicando, porque se o recrutador perceber, ele não vai te indicar para a vaga. E não entenda isso como uma atitude maldosa. Não, ele vai ficar preocupado. Nossa, essa pessoa não está muito bem, então eu não vou indicar para esse momento que a empresa está precisando tanto de alguém para ajudar naquela função. Isso é normal. Então, assim, ao invés de você ficar chateado com isso ou jogando a responsabilidade para o recrutador, traz a responsabilidade para si mesmo. Tem um termo na psicologia que se chama locus de controle. O que significa isso? Se o meu locus de controle ele for mais interno, significa que eu tendo a trazer a responsabilidade sobre o que acontece na minha vida para mim. Se o meu locus de controle for mais externo, quer dizer que eu tendo a jogar a responsabilidade sobre o que acontece na minha vida para os outros ou para fora de mim. E o que isso tem a ver com a nossa temática de hoje? Se você entender que você é responsável por cuidar de você mesmo e buscar ajuda no momento certo, não ficar sofrendo, não perder oportunidades, você traz a responsabilidade para si e você vai em busca desse auxílio e você, em algum tempo, muitas vezes em pouco espaço de tempo, já vai estar se sentindo muito bem e vai para um processo seletivo seguro, preparado e demonstra isso para o recrutador. Eu tenho percebido também, às vezes, alguns clientes que relatam que não estão num momento fácil me dizem, Zuleika, eu estou lidando bem com esse meu momento difícil. Só que elas vêm para o processo com uma olheira enorme, um olho vermelho, que demonstra que não dormiu bem à noite ou que estava chorando. O recrutador também vai perceber isso. Então, não negue o seu momento de dificuldade. Todo mundo passa por isso. Aceite, mas busque uma solução, busque um tratamento, busque uma ajuda para você ficar bem. Você merece fazer isso. Você merece receber esse retorno deste autocuidado, desse investimento que você vai fazer em você mesmo. Aqui tem uma outra pergunta do Facebook. Se eu der uma resposta e depois me der conta de que ela não foi adequada, posso pedir desculpas ou algo assim? O que eu devo fazer? Muito bom, Rafaela. Olha só,
O que você faz? Pode acontecer no meio da entrevista que eu me dei conta que a minha resposta não foi muito boa. O que eu faço? O cérebro aciona, eu me dou conta e aí sim, imediatamente eu encontro um jeito de encaixar sem me contradizer totalmente ao que eu acabei de dizer e explico o que eu realmente queria falar. Por exemplo, eu falei esta situação, mas o que eu quis dizer foi, e aí você corrige a situação, tá? Então, sim, Rafaela, você pode achar um jeito educado e carinhoso de retomar o que você falou e acabar trazendo um desfecho positivo para aquilo que você percebeu que não estava te favorecendo muito, tá? Então, nesse sentido, para conseguir dar esse tipo de resposta, como a pergunta da Rafaela aqui, você precisa estar bem. Então, para estar bem, você precisa pedir ajuda, você precisa buscar melhorar, né, a sua saúde, o seu bem-estar, e para isso, né, você tem que ter coerência e autocuidado. Então, veja, como é que eu vou me dar conta de que eu dei uma resposta não muito adequada lá na minha entrevista? Eu só vou me dar conta disso se eu estiver presente naquela entrevista, se eu estiver bem, se eu for, né? Se eu tiver, assim, condições de estar fazendo uma boa avaliação, me dando conta mesmo de como está sendo o meu desempenho durante a entrevista. Se isso não acontecer, se eu não estiver bem, eu nem vou perceber. E é isso que acontece na maioria dos casos. Por isso você precisa tomar conta de si mesmo e ir em busca de ajuda, seja ela qual for que você está precisando neste momento. Então, assim, qual é o jeito errado, né, de tratar a temática, de falar sobre problemas pessoais, né, na entrevista? Então, qual é o jeito errado de enfrentar essa situação? É negar que você está vivendo um momento difícil. Então, quer fazer tudo errado no sentido de como eu vou preparado para uma entrevista? Negue que você tem um problema, não busque ajuda e continue repetindo esse erro. Continue indo para uma entrevista e depois para outra e sem ter sucesso e ainda sem buscar um tratamento. Esse é o jeito errado. Mas você está aí pensando, bom, se esse é o jeito errado, qual é o jeito certo? O jeito certo é o autocuidado. E como é que a gente começa esse processo? Tem um livro que eu gosto bastante que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Ele é da autora que se chama Brené Brown. A Brené Brown tem um dos 5 TED Talks mais vistos do mundo. Então, é uma autora que desenvolveu uma pesquisa muito legal e ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. Ou seja, que a gente não precisa ter vergonha dos nossos erros e dos nossos problemas ou dificuldades. E a gente precisa ter a coragem de ser imperfeito. O que é isso? É aceitar que todo mundo erra, que todo mundo tem problemas, que todo mundo vive momentos difíceis. E a partir daí, construir algo que seja positivo na sua vida. Então, primeira orientação no sentido de, sim, invista no seu autocuidado. É muito importante. É você que tem o poder de buscar ajuda, de fazer algo que te beneficia ou de deixar tudo como está e não buscar nada no sentido de melhorar a sua vida. E aí, eu tenho certeza que as pessoas estão dizendo, mas não é fácil. E agora, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer neste momento? Bom, você pode fazer uma prática que é se presentear. Sim, adotar um hábito de se presentear todos os dias. O que é se presentear todos os dias? Como assim? Dar um presente para mim mesmo? Dar um presente para mim mesmo. Como que eu posso fazer isso? Você pode se parar, anotar e fazer uma lista de coisas que te fazem bem e começar a incluir isso na tua vida.
Bom, às vezes as pessoas me dizem, mas isso é tão estranho, como assim? Me presentear, autocuidado, incluir coisas que me fazem bem, a minha vida é tão corrida, ai, eu ando tão cansado, como é que faço isso? Sim, pense que pequenas ações podem gerar grandes transformações. Então, inclua no seu dia a dia novos hábitos que vão te fazer bem, verdadeiramente vão fazer bem. Todos esses exemplos que eu vou te dar aqui, eles funcionam. Adote na sua vida, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode incluir uma caminhada. Você gosta de caminhar, olhando para o parque, olhando para a sua rua, desfrutando do cenário, para as árvores, na beira de uma praça. Isso te faz bem? Na beira da praia, para quem tem essa possibilidade, mas onde quer que você esteja. Você parou para desfrutar do ambiente, fazer uma caminhada, exercitar a respiração. Essa é uma possibilidade. Outra coisa que você pode fazer, você gosta de música? Tem aquela música preferida? Ou tem algum estilo de música, sequência de música que você gosta bastante? Escute todos os dias uma ou duas músicas que te fazem bem, que te colocam para cima, que te remetem a algo positivo, um momento feliz da sua vida. Música aciona áreas do cérebro que nos fazem muito bem. E olha, é tão simples, não nos custa. Então, quais são as suas músicas preferidas? Tem gente que nem sabe. Que tal fazer uma lista? Que tal começar a ouvir? Incluir isso na sua vida? Pode ser muito legal. Existem exercícios de gratidão que ajudam muito a nos darmos conta de que, olha, a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar na vida. Você adotar o hábito de agradecer durante o dia ou no final do dia pelas coisas boas que você teve nesse dia, pelas pessoas que você encontrou, pelas coisas que você realizou. Então, coisas que você aprendeu. Exercícios de gratidão também nos trazem bem-estar, nos ajudam a nos darmos conta do quanto de coisas boas existe ao nosso entorno, à nossa volta, e às vezes a gente não está valorizando. E também tem uma coisa que eu gosto muito, que é exercícios de meditação, mindfulness está sendo bastante falado nesse momento, mas exercícios de meditação em geral eles têm sido muito explorados pelas universidades, muitos estudos estão sinalizando que é muito positivo e que faz muito bem para a nossa saúde. Então, assim, eu estou sem dinheiro nesse momento, não tenho como pagar para fazer aulas. Bom, comece procurando na internet, o YouTube está cheio de exercícios, cheio de oportunidades de aprendizado sobre meditação. Inclua isso no seu dia a dia. Veja que se você estiver disposto a melhorar a sua qualidade de vida, a melhorar o seu momento, o seu estado emocional e chegar melhor preparado para um processo seletivo e para tantas outras situações da sua vida, do seu dia a dia, você vai encontrar alternativas. Então, busque alternativas. Sim, é muito importante você assumir a responsabilidade sobre a sua vida, saber que a solução vai existir se você buscar, e sim, investir em autocuidado, seja qual for a forma que te faça bem, busque explorar mais, né? Não fique aí parado, não fique esperando que algo aconteça sem que você esteja se movimentando no sentido de buscar um maior bem-estar, uma melhor saúde física, mental, emocional. Aceite que você é o protagonista da sua vida, o protagonista da sua carreira, e você tem total condição de buscar soluções e, sim, buscar, encontrar e conquistar os seus objetivos. Então,
Foi um enorme prazer falar sobre esse tema. Sei que ele nos deixa pensando um pouquinho, né? Convido você a parar e imaginar como é que você tem se comportado, né, nas suas experiências, tanto de entrevista, de processo seletivo ou nas outras experiências da sua vida. Faça esse exercício, inclua pequenos presentes que você mesmo vai se dar no seu dia a dia. E depois que você experimentar isso por alguns dias, me conta como é que foi essa experiência, se algo mudou na sua vida, se algo melhorou. Eu vou adorar saber. Acione a gente lá pelas nossas redes, tanto pelo perfil da Impulsionando Carreiras, quanto da Zuleika Reinheimer, e compartilhe conosco como é que vem sendo os seus aprendizados, como é que você está lidando com os seus momentos difíceis e como é que você está se preparando para conquistar o seu novo emprego de sucesso. Beijo grande para você.